Aproveitando o ensejo de coronavírus, tratado um tema bastante universal, que é caro a todos, particularmente nesse momento, que é o medo, e tentaremos discutir o que é o medo, sob um ponto de vista psicológico, principalmente, poético um pouco, e vamos seguir. Bom, primeiro, o medo, ele não é ruim em si, isso é importante, já vamos sair daquela noia, daquela ansiedade de que ele só vem para nos fazer mal. O medo ele pode aparecer como uma força, o estabelecimento de um critério do que vale fazer ou do que não vale fazer num certo momento. O medo do vírus, por exemplo, do coronavírus, por um par de horas ele é bom. Ele nos reorganiza, a gente revê prioridades, e a gente revê o nosso plano de ação. Mas o medo ele serve para isso. Ele não serve mais para nos paralisar, ele não deve ser usado para isso, atrasando uma ação posterior. Então vamos pensar melhor. O medo ele é um sistema de hierarquia. Podem anotar isso porque vai se clarear ao longo do tempo. O medo é um sistema de hierarquia. As pessoas, em regra, têm medo porque amam algo que podem perder. A causa do medo está aí. Amor e impotência. Algo que eu não quero perder, algo que eu amo, mas está fora do meu alcance garantir sua permanência. Se eu amo algo que eu posso perder, eu sou obrigado a valorizar essa coisa. Sou obrigado a colocar ela no lugar que ela merece, porque ela está em risco. O medo, ele é um sinal de que o nosso sistema de prioridade está de pé, que somos capazes de declarar e valorizar aquilo que nos importa mais. O medo aparece, então, como um sinal, um alerta para nos lembrar. Você deve amar, você provavelmente ama algumas coisas que talvez estejam meio esquecidas por aí. Talvez você tenha passado algum tempo ocupado em outro assunto, fantasiando, esquecido, mas você ama algumas coisas. Separei algumas imagens aqui. Esse é um quadro do Munch, chama Ansiedade, curiosamente, e mostra bem esse sentimento de estupor, assim, de a pessoa tá impressionada e amedrontada e não sabe o que vai fazer, não sabe como vai agir e paralisa. Todos ali paralisados diante de nós, né, olhando pra gente. E é interessante pensar nesse sentimento e como ele é representado, porque é muito importante declarar o medo. Existe um momento no qual ele é necessário. Quem nega o medo não está acima dele, não está acima do medo. A pessoa que ignora o medo, que não tem medo de nada, ela não está avaliando suas prioridades. Ela fixou dentro de alguma caixa aquilo que ela acha mais importante e se torna insensível às circunstâncias. Alguns podem até dizer, mas essa pessoa, ela sabe o que quer. Ela é pragmática, ela não cede, ela não teme. Tá bem, mas as coisas mudam. E a manifestação do nosso amor, da nossa preocupação, das nossas prioridades tem que mudar também com as coisas. Novamente, o medo é um sistema de hierarquia. E se uma pessoa que você ama está doente, você deve ter medo. Não para se aterrorizar, mas para se reorganizar, mudar suas rotinas, suas prioridades, para amar aquela pessoa enquanto há tempo, cuidar dela enquanto há chance. Se você não teme nada, você não está sendo destemido somente, mas está sendo insensível. Você está vivendo em desamor, por exemplo. E as pessoas se revelam no medo. Elas são obrigadas, quando temem, a declarar aquilo que importa mais a elas. É o momento clássico que aparece, por exemplo, numa novela, quando existe duas pessoas de núcleos distintos que não podem se bicar, mas elas são apaixonadas. O mesmo se pensar em Romeu e Julieta, e diante de algumas circunstâncias extremas, elas são obrigadas a parar tudo e declarar aquele amor e levar as consequências daquele amor longe. Porque você não pode esconder ele. Quando você teme, você é obrigado a revelar aquilo que você valoriza. Porque você pode perder. Se você não começar a agir diferente, vai embora. E aqui é interessante evocar Camões, que tem um verso que ajuda muito a entender isso, de forma poética, né, que é transforma-se o amador na coisa amada. O sujeito que ama alguma coisa, ele acaba se transformando poeticamente, vamos levar isso assim, naquela coisa que ele ama. Tentemos explicar. Ele envolve sua personalidade, naquilo que deseja. Ao revisar a sua narrativa de vida, a gente vê aquilo que aquela pessoa amou. Daí surge um medo muito próprio do nosso tempo, que é, quando a gente vai rascunhar e verificar nossos medos, o nosso sistema de hierarquia, a gente descobre que somos muito fúteis, que as nossas prioridades foram besteiras.
Então a gente faz essa pergunta importante: o que você ama? E os tempos de crise nos ajudam a responder, não só do corona. Por exemplo, eu amo a saúde. Tenho medo de ficar doente e morrer. Tá, claro que saúde é bom, mas ela é um bem secundário. Você busca a saúde e ela te serve para buscar outros bens. Então você tem saúde para buscar a sua felicidade, ou cuidado de algumas pessoas, ou amor por alguma virtude, por uma causa, pela fé que você tem. Inclusive, por definição, o fim da vida envolve a perda da saúde. Então, se a gente colocar a saúde como a nossa orientação primeira, a gente vai terminar sem ela, necessariamente. Um outro medo ou amor, que é: eu temo não ter dinheiro, perder o emprego, novamente. É coisa da primeira necessidade, coisa muito importante. Mas a gente tem que se perguntar se buscou o dinheiro como meio para o sustento e segurança próprio e daqueles que você quer, ou se buscou o dinheiro como ganância, se buscou ele de tal forma que você esqueceu outras prioridades e deixou elas de lado. Quando surge o momento da crise, o dinheiro desaparece e muita coisa que devia ter sido melhor tratada nesse tempo, que merecia atenção, estava lá deixada no canto. Uma outra coisa que também causa medo e mostra um certo amor, que é muito própria dos jovens e dos adolescentes. Eu sofro muito com isso, por exemplo, que é a timidez, ou o egoísmo, que são coisas que andam muito juntas. A pessoa que é tímida, ela ama muito alguma coisa. Ela tem esse medo, né, de ser vista, de se apresentar, de sofrer o julgamento. Isso acontece porque ela ama muito a sua autoimagem. Ela ama a própria autoimagem, aquilo que ela acha dela mesma, de tal forma que ela prefere não defender um certo ideal, não colocar a sua voz numa certa situação, não resolver um problema, para ficar no seu canto, guardando a imagenzinha que ela cultivou de si mesma. E isso paga muito mal. Então essa crise, vendo, né, esses diferentes amores e temores, essa crise nos dá a chance de repensar os nossos valores, para não sermos pegos de surpresa nos orientando por futilidades. Para a gente não descobrir tarde que a gente amou alguma coisa que não se podia amar, por exemplo. Mas e quando o medo que tenho é de um filho meu adoecer e eu não posso fazer nada? O medo aí vem não do amor, que era uma das causas que a gente levantou, mas vem da impotência. Se o medo de alguém morrer me causa ansiedade, como mostra aqui a figura do Munch, se esse medo de alguém morrer me causa ansiedade e preocupação, a gente já está numa outra progressão, já estamos melhor. A gente não está olhando para o nosso ego, mas para o outro. O outro é algo pelo qual a gente pode se dedicar eternamente. E não depende do dinheiro, não depende da saúde, por exemplo. É um amor muito mais próprio do humano. Mas a gente sabe que essas pessoas vão morrer um dia. Sabendo que a morte existe e vai chegar a todos, a gente tem que encarar ela de frente, nos orientando por esse fato. Porque o nosso tempo é escasso, e a escassez atribui valor às coisas. Então, no primeiro momento, a gente tem que dar a dimensão das coisas, a gente tem que dar a devida dimensão através do medo, tememos rapidamente, para depois agir. E aqui uma outra figura que eu acho bastante bonita, do Watts, chama Esperança. E é uma mulher vendada. Aqui ela tem apenas uma última corda na sua lira ou harpa, não sei. Eu acho que é uma lira. E você vê, ela está numa situação limite, ela está sozinha, o fundo é branco, ela está, provavelmente essa bola, né, o monte, está num lugar vazio. Ela tem um último fio para tocar a música dela. Tem uma última estrela no céu aqui, estou circulando com o mouse. E apesar de ter tudo assim por um fio, com essa mínima orientação da única estrela, a esperança persiste. E existe motivo para isso, existe circunstância para justificar isso, que é ali onde ela está. Ela não tem outra opção. Então ela tem que lutar, ela tem que buscar a vida ali, ela não tem que ter um ressentimento diante da realidade ou diante das pessoas, mas buscar fazer o melhor com o que ela tem. Então, toda circunstância que aparecer, isso é importante. Independente do quão terrível seja a circunstância é o território da nossa ação. E ela deve ser aceita dessa forma. Então, se a situação for prisão, se a situação for doença, for fama ou desonra, fortuna ou crise, nós agimos sobre ela. Só uma criança que brinca de fantasiar as coisas, né, pode amar uma circunstância que não seja a sua. Pode fantasiar estar em um outro papel durante a vida, né, não na situação artística, por exemplo, de um ator.
Mas muitos de nós agem como essa criança que busca e ama uma circunstância externa. Agora, por exemplo, a circunstância, enquanto eu gravo esse vídeo, a circunstância é uma pandemia. E o mundo já atravessou outras pandemias, inclusive piores. Claro que cada um está sofrendo de uma certa forma, mas o caso é aqui onde a gente está. A gente toma essa circunstância e integra ela na nossa personalidade. Disse Ortega y Gasset, um filósofo espanhol que eu gosto muito, essa frase que merece ser repetida sempre, que é: eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não salvo a elas, não salvo a mim. O medo, ele não vai apagar o eu, nem vai apagar a circunstância. O medo vai só denunciar a qualidade do nosso amor, das nossas prioridades, e pedir uma ação. Como eu disse no começo, e agora espero que tenha mais sentido e significado, o medo ele é um sistema de hierarquia. Pois então a gente tem que ter medo, sim, por um momento. Um pouco dele faz bem. A gente aceita, percebe, organiza nossas prioridades, declaramos aquilo que nos importa e depois abandonamos o medo. A gente tem que agir, estudar, trabalhar, cuidar, servir, pois é nisso que existe esperança novamente. E o medo não precisa acompanhar a gente. Esse vídeo foi baseado na aula 10 do curso de psicologia do Ítalo Marcilli, está disponível no YouTube, muito bom o curso. E ele próprio baseou essa aula que ele deu no livro do Mário Gonçalves Viana, chamado Psicologia do Medo, e também na segunda parte da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Espero que tenha sido interessante e vou complementar a parte sobre medo, especificamente vem até aqui, mas vou complementar com uma consideração de uma outra imagem aqui, usar mais uma interpretação, que vem desse quadro, que é o Cristo Pantocrator. E o Cristo Pantocrator, ele, vocês notam, né? É uma imagem bonita do Cristo. E aqui tem uma coisa que salta aos olhos, né, literalmente. Ele tem um olhar que é doce, ameno, afável. Um outro olhar que parece ardiloso. Um olhar até que soa algo, se não fosse num Cristo, seria algo maligno até. E esses olhares, esses dois olhares, simbolizam a necessidade da gente buscar um certo equilíbrio na nossa disposição diante do mundo. O olhar da esquerda, ou nossa esquerda, direita da figura, esse olhar mais sereno é o olhar da pomba, o olhar da ovelha, o olhar da inocência. Enquanto o outro olhar é o olhar da serpente, do lobo, do ardil. E é interessante notar como a gente está sempre se desequilibrando para um desses olhares. Ou a gente sente que a gente foi muito inocente na vida, foi bobo, foi besta, se deixou enganar, se entregou muito e não recebeu nada de volta, e a gente chora por esse motivo. E a gente chora porque a gente teve um desequilíbrio dessa forma, um desequilíbrio da inocência. Enquanto existe a outra circunstância, a outra situação, que é desse olhar mais... o olhar da serpente ou do lobo, né, da raposa, que também nos faz sofrer quando a gente desequilibra para ele, porque a gente tratou as coisas de forma muito dura, muito seca. A gente não permitiu que entrasse ali alguma inocência, alguma fragilidade, porque a gente não deu abertura para as outras pessoas, e a gente se sente sozinho, lutando numa disposição meio de batalha, inclusive, mas muito solitário. E a gente... Reparem que sempre que a gente chora, a gente está chorando por um desequilíbrio em um ou outro olhar. Eu pergunto a vocês, né? Fica a pergunta do final desse vídeo. Em que olhar vocês costumam sofrer mais? No olhar da inocência? Ou no olhar da ovelha? Ou no olhar do lobo? É algo para a gente considerar nesse tempo de medo e buscar sempre equilibrar as duas coisas. Nunca exceder em uma nem em outra. E aqui encerra o vídeo de fato. Obrigado.